Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. A nossa leitura de hoje, dia 2 de novembro de 2022, está no livro de João, capítulos 7 e 8. O capítulo 7 começa falando sobre a incredulidade dos irmãos de sangue de Jesus. Maria, além de Jesus, teve outros filhos. E esses que conviviam com Jesus começam então a questioná-lo, dizendo que ele deveria se mostrar ao mundo, porque as suas obras deveriam ser vistas, já que ele queria aparecer. Mas, na verdade, eles sabiam. O texto é claro quando diz que o povo queria matar Jesus e os irmãos dele não têm nenhuma preocupação, aparentemente, nesse momento, em protegê-lo. Mas também duvidam e questionam seu chamado, seu ministério. Quando Jesus entra, então, o narrador, o escritor, quando ele registra essas falas e essas conversas, esses diálogos entre Jesus e a multidão, entre os principais das sinagogas, e quando registra esse diálogo, então, no capítulo 7 de João, parece que todo mundo está questionando, mas há uma semente que fica na cabeça das pessoas. Até hoje, os discursos de Jesus tendem a nos tirar de uma zona de conforto, tendem a nos tirar, surpreende, chama a atenção a fala de Cristo, quando sempre vai nos chamar para um lugar de reflexão. Jesus, ele era a verdade, ele ensinava a verdade, ele pregava a verdade, ele falava sobre a verdade, e a verdade incomodava muita gente, e a verdade que Jesus apresentava dividiu o povo. Diz o texto que havia entre o povo uma divisão, e alguns consideravam que ele era bom, e outros diziam que ele era mau, mas algumas coisas eles questionavam, eles procuravam um entendimento um tanto quanto lógico sobre as falas de Jesus. A verdade nem sempre ela vai ser agradável, ela vai ser palatável, ela vai ser aceitável. Muitos, infelizmente, não gostam de ouvir a verdade, não têm prazer em receber a verdade, e isso acontece até nos dias de hoje. E aí eles começam a procurar, como a gente costuma dizer na nossa linguagem humana, pelo em ovo. E alguém diz, não é Cristo da descendência de Davi? E Davi era de Belém? Como pode ele ser da Galileia? Da Galileia não vem nada que preste, não vem nada bom. Mas eles nunca pararam para pensar que ele não necessariamente teria que nascer em Belém, mas ele era descendência de Belém, ele era da árvore genealógica de Davi, ele era da tribo de Judá, e eles nunca pararam para pensar nisso. Somente, e aqui há um segredo nesse texto que nos chama a atenção. Nicodemos, está lá no versículo 50 desse capítulo 7, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos está dando para nós aqui um segredo. Qual é esse segredo? Buscar Jesus. E buscar Jesus em particular, de maneira pessoal, sozinho. Nicodemos vai buscar a Jesus, e quando ele tem essa conversa com Jesus, isso é narrado em outro texto, mas quando ele tem essa conversa com Jesus, abrem-se-lhe os olhos e tudo muda para a vida de Nicodemos. Então, o segredo está em buscar a Jesus. Você e eu devemos buscar a Jesus, porque dele vem a verdade. E a palavra do Senhor, as Escrituras, relatam e falam através dele. E falam dele, e nos falam sobre ele. E eu quero finalizar aqui apresentando apenas um panorama rápido sobre o capítulo 8, quando a mulher adúltera. Esse texto é muito conhecido por todos nós, e todos nós gostamos muito de ouvir, porque o pecado dessa mulher, o adultério também às vezes está muito relacionado a outros deuses.
é comum nas culturas politeístas muitos relacionamentos, e isso acaba contaminando a humanidade de uma maneira em geral. Seria um adultério espiritual também ter muitos deuses. E a Bíblia vai condenar esse sentido, a Bíblia vai condenar, não esse sentido, mas a Bíblia vai condenar tal situação, tanto adultério como também muitos deuses. A Bíblia vai nos mostrar que nós devemos ter apenas um relacionamento, apenas com a nossa esposa, ou a esposa apenas com o marido, e também vai falar sobre o único Deus. É isso que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro, a termos o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, em primeiro lugar da nossa vida. E nós sempre de alguma maneira, nos parecemos com essa mulher quando estamos sendo crucificados ou condenados. E Jesus está dizendo, então, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Essa parte a gente gosta, né? Todos nós gostamos de ter os nossos pecados perdoados, mas nós também precisamos perdoar. E uma outra coisa muito importante é que, além de ter os pecados perdoados, ao final da conversa, do diálogo entre Jesus e essa mulher, Jesus disse para ela: vá e não peques mais. E essa deve ser uma máxima e uma verdade para todos nós. Uma vez perdoados, nós precisamos lutar para que o pecado nunca mais nos domine, porque esse texto também vai dizer que aquele que se faz servo do pecado, ele vive pelo pecado. Mas aqueles que se fazem servos do Senhor vivem pela liberdade da vida, vivem pela liberdade que o Evangelho traz. O Evangelho é boas novas para nós, que servimos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Tenha um dia de paz.